Olá, sou Roso Afonso Bortoni. Hoje a gente vai conversar sobre potência. Potência RMS em amplificadores, potência em alto-falantes e o tipo do sinal, o fator de crista. Tudo relacionado um com o outro. Para ajudar a gente nessa explicação, eu vou utilizar aqui o analisador de áudio da Audio Precision, o APX 525. Essa aqui é a tela de apresentação dele. Nós temos aqui o sinal senoidal, que eu estou aplicando ao equipamento, gerado pelo equipamento que eu estou fazendo análise simultânea. O FFT, temos um medidor de nível RMS, um medidor de pico, um medidor de potência, que aqui está RMS, mas vem do mesmo analisador, que é do RMS. Eu escolho aqui, só para vocês entenderem o que está acontecendo. E aqui eu tenho um medidor de fator de crista, o crest factor. Antes de mostrarmos aqui as diferenças de um sinal para o outro, eu preciso fazer alguns comentários importantes. Primeiro, o equipamento, ele não está analisando nenhum equipamento externo. Eu estou fazendo um loop no próprio equipamento, o canal de saída alimentando o canal de entrada. Porque eu quero só ver os valores absolutos aqui. Eu não vou testar a potência, não vou botar volume, não vou botar carga, nada disso. No entanto, o medidor de potência, como está aqui, em watts, aqui, ó, RMS level, dado em watts, ele não mede potência. O que ele faz, ele calcula a potência a partir da tensão medida, que é o valor RMS. O que a gente tem que fazer aqui nele? Nesse quadro aqui, onde eu tenho o ajuste de entrada e saída, eu tenho vários parâmetros que eu tenho que ajustar nesse equipamento. Inclusive quando eu uso o microfone, eu não vou entrar nisso aqui agora. Mas tem um parâmetro aqui que é importante, que é o parâmetro referência de entrada, e aqui tem watts. Nesse campo aqui a gente coloca o valor da impedância nominal que a gente está usando. Então, se eu estou lendo essa tensão em cima de uma carga de 8 ohms, que é a impedância nominal de um alto-falante de 8 ohms, eu coloco aqui 8 ohms, ele vai entender que a minha carga é de 8 ohms e vai então calcular a potência e me entregar aqui. Para ter números redondos e fáceis, o que eu fiz? Eu usei essa referência como sendo 1 ohm, uma carga de 1 ohm. Então, 10 volts RMS gera uma potência de 100 watts, que a gente chama de RMS, porque é calculado a partir da tensão RMS em cima de uma carga de 1 ohm. Se fosse 8 ohms, só dividir essa potência de 100 watts por 8, você teria o valor. Se eu não me engano, vai ser 12,5 watts, se eu não me engano. Entenderam isso? Então que fique claro, eu estou dizendo para o equipamento que eu estou lendo uma tensão de 10 volts RMS em uma carga de 1 ohm. Ele está calculando para mim, entregando 100 watts. Ponto. Agora vamos explicar. Temos aqui o sinal senoidal. Como eu já mostrei, está o sinal tocando. Escolhi uma frequência de 220 Hz, que incomoda menos. Por que 220? Porque é uma oitava abaixo do Lá de 440 Hz. Só por conta disso, mais nada, e fica de fácil visualização aqui também. Junto nós temos a FFT, sinal em tempo, a senoide. Eu escolhi 10 volts RMS. Vejam que o valor de pico é 14,14 volts. Pega-se o valor RMS, multiplica por raiz de 2, tem o valor de pico. Calculando a potência em 1 ohm, temos 100 watts. E o fator de crista do sinal senoidal, que é a razão entre o valor de pico e o valor RMS, é de 3 dB. Antigamente, a potência do amplificador era testada com o sinal senoidal parado, steady state. Colocava o sinal senoidal, deixava lá na carga e media. Por conta disso, tinha que superdimensionar a etapa de potência, fonte de alimentação e etc. A música não é um sinal senoidal. Os amplificadores modernos são feitos, desenvolvidos, projetados para trabalhar com música, com sinal dinâmico. E é isso que a gente vai ver aqui agora. Eu vou colocar um sinal, um ruído, e eu vou escolher o ruído branco. Tá aí o som do ruído branco. É o mesmo nível de pico. Reparem que aqui eu vou atingir 14 ponto alguma coisa volts de pico, ou seja, o pico desse meu ruído é equivalente ao pico do sinal senoidal que eu tinha antes.
que tinha 10 volts RMS, que gerava uma potência de 100 watts, dita RMS. Só que agora, por conta da natureza do ruído, que é um sinal dinâmico, o valor RMS medido é 3,2 volts, gerando uma potência RMS de 10 ponto alguma coisa watts. No entanto, tenho meus 14 volts de pico. Vamos pensar agora no amplificador. Se meu amplificador tem como limitação os 10 volts RMS de saída, não importa que potência, é um amplificador hipotético para título de exemplificação. Ele vai conseguir excursionar os 14 volts de pico do sinal senoidal. Máximo, é o máximo que ele consegue atingir. Quando eu faço passar por esse mesmo amplificador um ruído branco, tomando cuidado para que esse ruído branco, os picos não clipem, não tenham distorção, a potência máxima fornecida por esse amplificador, a dita potência RMS, vai ser em torno de 10 watts. Se eu quiser mais potência, eu não vou conseguir, a não ser que eu passe a clipar o ruído branco, o meu sinal. A integridade do sinal, então, acaba. Aí, para título de exemplificação, vamos ver agora o ruído rosa. Veja que o ruído rosa tem uma queda de 3 dB por oitava. À medida que aumenta a frequência, é a característica do ruído rosa. O valor de pico dele agora bate 11, 12 volts de pico. E o valor RMS 2.4. Mas notem que o fator de crista continua em torno de 12, às vezes chegando no 13. Vamos dar uma olhada com o ruído branco. 12 alguma coisa, quase 13 às vezes. 13, chegou em 13. A mesma coisa para o ruído branco, o ruído rosa. O equipamento em si, ele mede o valor RMS nessa banda toda de análise. Então, se eu diminuo o sinal, ele vai diminuir o valor RMS. No entanto, o valor de pico, ou seja, o crest factor desse sinal, me dá o valor de coerência. Agora, a título de exemplificação, aqui nós temos o ruído da norma IEC 62681. É o ruído filtrado em banda, em passa alta e passa baixa, que é usado para teste genérico de equipamento. O ruído que se testa alto-falante é algo aproximado a esse também. Vejam que aqui o valor do crest factor é em torno também de 10, 11, 12, às vezes chegando em 12, às vezes chegando em 13. Vamos considerar, a título de exemplificação, que o fator de crista do ruído rosa, do ruído branco, desse ruído, são semelhantes, os fatores de crista são semelhantes, e fica em torno de 12 dB. O sinal senoidal tem um fator de crista de 3 dB. Então a diferença do valor de RMS de um para o outro é de 9 dB. Por que isso? Porque eu tenho 3 dB do sinal senoidal e 12 dB do fator de crista do ruído rosa, que eu estou testando aqui. 12 menos 3 vai dar 9. Mas vamos pensar da seguinte forma. Se eu testo um amplificador e eu consigo 100 watts RMS, ok? Com uma carga resistível e sinal senoidal, se eu quiser a mesma potência dita RMS, considerando o ruído rosa, sabendo que o fator de crista do sinal senoidal é de 3 dB e o fator de crista do ruído rosa é de 12 dB, o que significa que eu vou ter que aumentar a potência do meu amplificador em 9 dB. Se a cada 3 dB de aumento equivale ao dobro de potência, então se eu tenho mais 3 dB, de 100 passa para 200, mais 6 dB de 200 passa para 400, mais 3 dB de 400 passa para 800. Ou seja, para eu ter a mesma potência RMS, dita RMS, tá? Porque ela é calculada por valor RMS, numa carga equivalente à que eu tenho com o sinal senoidal, nessa mesma carga, o meu amplificador ele tem que ter 800 watts, não é isso? Ele tem que ter 8 vezes mais potência do que o amplificador que eu estou usando para conseguir a mesma potência com o sinal senoidal na carga. Chama a atenção para vocês o seguinte, o alto-falante ele é testado com ruído rosa filtrado dessa maneira. Tem por várias razões, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Esse ruído rosa ele acaba sendo comprimido
por limitação, para evitar justamente clipar o amplificador. Então vamos fazer o seguinte, o ruído rosa que é usado para testar o alto-falante, ele tem 9 dB de fator de crista, para fazer conta de chegar, que eu chamo, para arredondar, para fazer uma conta fácil. 9 dB. O sinal senoidal tem 3 dB e o amplificador foi testado, nem que seja momentaneamente, com o sinal senoidal. Que isso vai ser tema de um outro vídeo. Medida de potência em amplificador, especificamente para isso, tá ok? Aguardem. Mas voltando aqui ao assunto. Meu ruído rosa, trabalhado, preparado para testar o alto-falante, tem 9 dB de fator de crista. E o meu sinal senoidal tem 3 dB de fator de crista. Que amplificador que eu devo usar? Bom, meu alto-falante é especificado como sendo 1000 watts. Supondo que ele tenha sido testado com esse ruído filtrado, ruído rosa filtrado em banda, como está mostrando aqui, com fator de crista de 9 dB. Garanto a vocês que para fazer esse teste, e mantendo a integridade do sinal sem clipar, sem estressar o amplificador, esse amplificador tem que ter 6 dB a mais de potência do que deveria ter com sinal senoidal. Ou pensando de outra maneira, que 6 dB em potência é 4 vezes a potência. Então, voltando, pensando de outra maneira, se o meu alto-falante é especificado com 1000 watts e foi testado com ruído rosa filtrado em banda, com fator de crista de 9 dB, eu garanto que eu tive que usar um amplificador com 4 vezes mais potência do que isso para conseguir fazer esse teste. Ou seja, o meu amplificador tem que ter 4000 watts. Isso cria uma confusão na cabeça das pessoas, ou criava no passado. E pelo que eu já percebi, ainda cria uma certa confusão. E tudo por quê? Porque o alto-falante é testado com um tipo de sinal e o amplificador é testado com outro tipo de sinal. Só que as técnicas modernas de teste de amplificador não usam só o sinal senoidal, usam também. Mas para testar potência, usa-se bursts, um sinal senoidal que se sustenta por alguns milissegundos e depois ele cai, justamente para simular a dinâmica do sinal de áudio. Então no passado, isso aí, uns 20 anos atrás, quando a gente fazia vários trabalhos aí pelo Brasil, como eu já mencionei isso, as pessoas perguntavam, que amplificador que eu devo usar para o meu alto-falante? A resposta direta era, no mínimo o dobro. A resposta mais adequada, 4 vezes mais potência de amplificador. Só que tem um detalhe, se abrir o som, o sinal, e continuar botando o sinal no amplificador, ele vai clipar. E ele clipando, a potência enviada ao alto-falante vai ser muito maior do que aquela permitida. E com o malefício de um sinal de onda quadrada, clipe, descer no alto-falante, uma série de coisas. Então vocês vão ver que a potência fornecida para a carga, se pensar no limite do amplificador, é muito menor do que aquele amplificador está dando. Se quisermos chegar próximo da especificação do amplificador, a gente vai estar queimando o alto-falante, mandando o sinal que não deve para o alto-falante, e aí entram os limitadores, os compressores, que também vai ser tema de uma outra conversa que a gente vai ter no futuro. É só aguardar. Bom, já tem uma música tocando aqui. Olha o valor RMS. 3, 4. Valor de pico continua 13, 14, como era antes. A potência média fornecida, 10, 15, 12 watts. O fator de crista, em torno de 12 dB. Então, se a gente quiser testar um sistema, a gente usa o ruído rosa, que é muito comum usar o ruído rosa porque ele faz uma análise geral, mas não só por conta disso. A potência de um amplificador também, entendo eu, deveria ser medida com ruído rosa. Só que, com o fator de crista de 12 dB, uma potência nominal 8 vezes menor do que aquela que se especifica no datasheet, é algo que os fabricantes de amplificadores não gostam de mostrar. Dúvidas? Entre em contato conosco pelo nosso site www.bortone.net e também siga-nos no Instagram e no Facebook. Valeu? Ah, e não esqueçam de visitar o canal no YouTube também. Esses vídeos estão todos lá. Até mais.